É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Humberto com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ser um vídeo sobre primeiros socorros, um vídeo importantíssimo para a nossa vida, para a gente conseguir aí salvar alguém, ajudar alguém de algum perigo aí que esteja ocorrendo, tá? Então, os primeiros socorros são as primeiras manobras que nós fazemos aí antes do socorro profissional chegar. Essas manobras elas tendem aí ou a salvar alguém ou a pelo menos diminuir a dor dessa pessoa, tá? Algumas manobras que a gente vai apresentar aqui são vão sim poder salvar alguém, outras a intenção é que você diminua aí os impactos, tá, do seu acidente. Há uma frase, gente, muito famosa entre os socorristas que é: paus e pedras matam, palavras também. Então, importantíssimo você manter a calma para quando você estiver ajudando alguém, para que você não deixe essa vítima mais nervosa. Isso vai aumentar a pressão arterial dessa pessoa e, dependendo do caso, vai prejudicá-la e muito. Então, super importante, sempre como regra, mantenha a calma. Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o AVE, antigamente conhecido aí como AVC, porque acreditava-se que ele acontecia no cérebro, porém hoje a gente já sabe que ele acontece no encéfalo. Então ele foi mudado a nomenclatura, tá? Popularmente ele era conhecido como derrame e ele acontece quando os vasos sanguíneos que os vasos sanguíneos do cérebro se entopem ou se rompem, né? Isso pode provocar paralisia numa parte do cérebro. E como o seu cérebro é responsável por tudo o que o seu corpo faz, ele pode acarretar perda de movimento, perda de memória e até mesmo óbito. Você tem dois tipos, tá, de AVEs, né? Você tem o AVE isquêmico, que é aquele onde você não tem vazamento de sangue, e o hemorrágico, onde você tem vazamento de sangue. Qual que é o perigo disso? Não, o primeiro isquêmico ele é menos grave, então você tem alguns problemas na hora. Se não tratado aí sim, ele pode sim levar a coisas mais sérias, mas o isquêmico é quando não há vazamento de sangue. Já no hemorrágico, quando há vazamento de sangue e rompimento dos vasos sanguíneos, aí sim você pode ter perda de memória a curto e longo prazo, né? Não só momentâneas como permanentes. Você pode ter perda de movimentação também, perda de movimento na boca, no braço, na mão, no pé, de forma temporária ou, na forma mais grave, de forma permanente. E em casos mais graves, né, dependendo de quanto vazar de sangue, você pode levar a óbito. O problema do sangue no cérebro é que o sangue ele funciona como uma espécie de ácido, ele corrói parte do cérebro e aí sim pode levar a óbito. Fazer, né, gente? Como que eu tenho que agir então quando eu ver? Primeira coisa é você então conseguir identificar. Como que eu identifico isso? Peça para a pessoa que você está com suspeita. Primeiro você pode pedir para dar um sorriso. Normalmente a pessoa com a boca torta, né, que é uma das características, ela não vai conseguir sorrir. Você pode pedir para ela te dar um abraço, segurar alguma coisa, uh, porque a pessoa com AVE normalmente tem um, uma perda de força. Você pode pedir para ela também cantar uma música, né? Não só a pessoa com AVE tem uma dificuldade de fala, como também tem uma confusão mental, então ela fala coisas que não tem nada com nada, que não tem sentido, né? Então você pode sim pedir para ela cantar uma música ou perguntar alguma coisa da vida dela, algum parente que ela conhece. Confusão mental e dificuldade de fala é uma das características de quem está tendo um AVE. Se qualquer uma desses fatores aí você perceber, ligue imediatamente para o SAMU 192 ou 193 aí para o resgate, leve diretamente para o pronto-socorro para poder ser atendido, tá? Não tem muito o que você fazer na hora, então é direto pronto-socorro para tentar ajudar essa pessoa. Lembrar, quem está com AVE não tem todos os sintomas ao mesmo tempo. Ele pode ter um, pode ter outro. Vou falar um pouquinho agora, gente, sobre o engasgo, tá? Então, o engasgo acontece quando você engole algum objeto que não é um alimento, né? Não é uma bebida para você que deveria ir para o estômago, ele acaba entupindo, né? As faringes, a laringe ou a traqueia, que faz parte do sistema respiratório, ou quando você vai comeria alguma coisa, come algum alimento e ele para, né, no sistema respiratório, ele não desce para o estômago, não segue o caminho correto aí do sistema digestório. O sistema digestório que antigamente se chamava de sistema digestivo, tá? Agora, a nomenclatura correta dele é sistema digestório. Então, quando acontece isso, ele entope algum tipo de alguma parte do sistema respiratório e você fica com engasgo, tá? O engasgo ele é simples, mas é simples de você ajudar, porém
Caso você não ajude, ou caso você não saiba, pode sim que a pessoa chegue a óbito. Nós temos ainda registros em pleno ano 2021, temos ainda registros de óbito por engasgo, tá? Não só em crianças como em adultos. A gente vai conhecer a manobra de Heimlich, que é uma manobra não só feita em crianças como em adultos também. Vamos dar uma olhadinha em 2 vídeos que vão explicar pra gente como funciona essa manobra. O que eu faço? Eu coloco a minha perna entre as pernas dessa vítima, porque se ela cair, eu seguro. Se ela chegar a ficar inconsciente, eu seguro ela. Então, minha perna no meio das pernas dela para isso. O que mais? Eu vou fazer um joia, dobrar o dedão. Então, essa parte aqui do meu dedo é a ponta para a alavanca que eu vou fazer para estimular o abdômen dela. Então, joia, dobra, esse vai ser o meu estímulo. Eu vou colocar bem no começo do abdômen dela. Então, eu tento achar aqui, ó, já achei. O final do externo, do ossinho externo. Abaixo desse ossinho externo, eu tenho o início do estômago, ou os 4 dedos, 2 dedos acima da cicatriz umbilical. E eu vou colocar o meu dedo aqui, ó, virado assim, né? A outra mão por cima, vou abraçar a minha mão pra gente fazer a alavanca. Perna entre as duas pernas, a tua perna entre as duas pernas da vítima. Posicionamos a mão de baixo e a mão de cima. Os meus braços têm que estar debaixo da axila dela. Qual que é o movimento que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento em J. Eu trago pra dentro e pra cima, tá? Pra dentro e pra cima. E eu vou fazer, gente, isso forte. Como essa vítima é só uma simulação, se eu fizer forte nela, eu acabo provocando um vômito nela, tá? Sem querer, então eu não vou fazer forte. Mas na vítima engasgada, você faz esse movimento, né? De J, força pra dentro, pra cima. Pra dentro, pra cima. Você até chega a levantar a vítima, porque você faz movimentos fortes. Quantas vezes eu faço? 5 vezes. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5. E a vítima não desengasgou. Ou a vítima desengasgou, ok, beleza? Ou a vítima não desengasgou. Se ela não desengasgar, você faz de novo, mais 5 vezes. Até quando? Até ela desengasgar. Onde a manobra se resume basicamente o seguinte: nós teremos que apoiar o tórax da criança, virando ele de bruço, e daí ocasionando 5 pancadas na região posterior, nas costas. Logo após as 5 pancadas, você apoia a cabeça da criança, gira a criança e realiza 5 compressões torácicas entre os mamilos da criança. Durante a manobra, você terá que observar se o que está engasgando a criança veio à boca e você consegue retirá-la ou não. Para essa técnica, sempre indicamos que, antes mesmo de começar a técnica, que você acione o serviço médico de emergência local. Vou falar um pouquinho, gente, agora sobre tontura. Então, é comum que as pessoas tenham tontura. Os principais motivos, queda ou aumento da pressão arterial, né? Por isso que é super importante você não dar sal para alguém que você não sabe se é pressão alta ou pressão baixa. O sal, ele tende a ter vasoconstrição, que é a diminuição do tamanho do vaso sanguíneo. E a pessoa com pressão alta, que tiver o vaso sanguíneo diminuído, ele vai aumentar essa pressão, podendo inclusive levar a casos mais sérios. Então, não dê sal para alguém que você veja que está com tontura, porque você não sabe se é pressão baixa ou pressão alta. Um outro ponto importante é a glicemia, né? Então, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sem comer ou fazem muito esforço e acabam não se alimentando novamente. Então ou a pessoa que bebe muito também, a glicemia tende a baixar. Então, pessoas que estão com baixa glicemia, que é a conhecida popularmente como açúcar no sangue, você também tende a ter também aí tonturas, tá? Então, super importante nesses casos, se você souber que é glicemia, tá? Ele é um doce, normalmente um doce porque ele é digerido mais rápido, né? Balas, chocolate, pão. Então, super importante. Esses são alimentos que você pode dar para esse tipo de caso. E pancadas na cabeça, que aí sim, né, acontece aí mais em atividades esportivas, lógico que pode acontecer também no nosso cotidiano. O que fazer então em caso de tontura, gente, além da questão das alimentações que a gente falou, é você então colocar a pessoa de perna afastada, sentada, pede para ela colocar a cabeça entre as pernas e ela vai tentar subir, levantar o tronco, e você faz uma força atrás para baixar. Para que isso? Você aumenta os vasos sanguíneos que estão
próximos da cabeça. Isso vai favorecer a circulação de sangue no cérebro e tende a diminuir a tontura. Uma outra técnica que você pode fazer é colocar a pessoa deitada, colocar as pernas em cima de uma cadeira, colocando aí tendo 90 graus aí, né, as pernas em relação ao chão. Isso vai também favorecer a circulação sanguínea, chegando aí mais sangue no cérebro, diminuindo a tontura. Vou só falar um pouquinho sobre a convulsão, tá? A convulsão, então, que são espasmos musculares, né? Então, são pequenos gestos musculares incontroláveis, então acontecem aí de forma involuntária pela pessoa. Além da pessoa estar convulsionando também, ela acaba defecando, se urinando e também babando bastante, tá? Então, a convulsão pode acontecer por doenças como epilepsia, né? Pancadas na cabeça, que é assim mais comuns no esporte, né? A gente já viu várias vezes aí pessoas convulsionando aí em campo, né, ou em quadra, dependendo da modalidade, numa luta. Febres muito altas, que também acontece quando a pessoa já está com algum outro tipo de comorbidade, que ele já está com outro tipo de doença, e também em raros casos, né, mas pode acontecer, em casos de envenenamento também podem levar à convulsão. Vamos dar uma olhadinha em como a gente pode ajudar essa pessoa que está convulsionando, e talvez um dos maiores mitos que a gente tem, que é quando a pessoa está convulsionando, é você enfiar a mão na língua dela para não engolir a língua. A gente vai ver que isso não é verdade. Primeira coisa é afastar e dar espaço, proteger a pessoa de modo que ela não bata e não se machuque em nenhum objeto duro, cortante ou superfície quente. Se tiver uma superfície macia, coloca a cabeça e protege e deixa a pessoa ter a crise. Quando ela acabar, você vira a pessoa para o lado, e de modo que a baba ou qualquer secreção escorra e não prejudique a respiração. Enfiar a mão na boca para desenrolar a língua não precisa? Absolutamente. Isso não deve ser feito. E em que momento a gente tem que chamar ajuda 192 ou 193? A partir do momento que essa crise está durando mais do que 5 minutos, porque uma crise geralmente dura de 1 a 2 minutos, ou a pessoa teve uma crise, não se recuperou, não ganhou consciência, já começou a ter outra logo a seguir. Outra coisa importante é, se tiver colarinho apertado, desabotoar o botão só para deixar a pessoa mais confortável. Muito obrigado. Reforçar, pessoal, isso que a médica falou no vídeo, a importância de você não colocar a mão ou objetos na boca durante a pessoa em convulsão. A pessoa em convulsão, ela já não respira. Você não tem necessidade de tirar a língua para ela respirar. Ela não vai respirar lá, não importa como que a língua tivesse. A língua durante uma convulsão, ela não enrola, ela cai. Olhando de cima dá sim a impressão, né, de onde você tá, vai dar a impressão que ela está enrolada, mas na verdade ela está caída. Assim que a convulsão acaba, a língua do convulsionado volta ao normal. Se você colocar algum objeto, principalmente se for um objeto mais duro, você corre o risco dele morder e machucar os dentes. Depois você piora a situação de alguém que já teve convulsão. Ou se você colocar a sua mão, você corre o risco de perder o seu dedo, inclusive em casos mais sérios, né? Os músculos da mandíbula são dos músculos mais fortes do corpo humano. Só perdem aí para os músculos da perna. Então, não coloque a sua mão, em nenhuma hipótese, dentro da boca de alguém em convulsão, tá? Então espere, vire de lado e aí sim chame aí socorro profissional. E lembra agora sobre o sangramento no nariz, né, gente? Então, sangramento no nariz pode ocorrer aí por diversos motivos. Os mais comuns deles são as pancadas, o calor, né, que é a vasodilatação, ou em alguns casos também algumas doenças, mas é bem raro. O que você fazer é bem simples, aperte o nariz sem levantar a cabeça. Quando você levanta a cabeça, a tendência é que a pessoa engula esse sangue que deveria sair. Quando ele engole esse sangue vai para o estômago, isso gera náusea, que é a dor de cabeça. Náusea é mal. Aí, pessoal, então pedi aí para vocês, então lembrá-los, para que vocês... pessoal, lembrar então para que vocês entrevistem uma pessoa e pergunte para ela o que ela faria em determinada situação. Se estiver certo, ok. Se não estiver, corrija essa pessoa, fale o que você aprendeu aqui para que essa pessoa possa de fato ajudar alguém. Muitas vezes as pessoas estão muito bem intencionadas, mas por falta de conhecimento acabam prejudicando mais do que ajudando, tá? E lembrar também, gente, uma das coisas que a gente não falou aqui, sempre que você vê alguma pancada, uma queda, algum acidente muito grave, não mexa na vítima. Deixe ele na posição que está até o socorro profissional chegar.
tá bom? É isso aí. Obrigado.